Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros, em especial os meus conterrâneos gaúchos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha, eu sou advogado constitucionalista e sou o administrador dos grupos de Facebook e de WhatsApp chamados O Rio Grande do Sul Precisa de uma Oposição de Verdade, Eduardo Leite. Novas façanhas, esse é o jargão, é o slogan midiático e pirotécnico do governador Eduardo Leite. Mas no Rio Grande do Sul, para que não só a população do Rio Grande do Sul, mas toda a população do Brasil saiba, não existe novas façanhas. O que existe, na verdade, é um verdadeiro engodo, a população gaúcha servindo-se simplesmente para os caprichos e para as ambições políticas e pessoais do governador Eduardo Leite, que felizmente agora não será candidato a presidente da República, mas se fosse também não teria sucesso nenhum, porque nem aqui no Rio Grande do Sul ele consegue ter apoio e aceitação a esse desgoverno que ele vem fazendo. Mas mesmo assim é urgente que nós gaúchos nos levantemos contra o seu desgoverno, contra as suas políticas que beiram a total megalomanice, que beiram ao descalabro em termos de preservação da saúde pública, de medidas totalmente inócuas ou questionáveis do ponto de vista sanitário e científico. Está fazendo um mês nessa semana que, por decreto, observe-se, por decreto e não por lei, o governador Eduardo Leite determinou o retorno obrigatório das aulas presenciais no Rio Grande do Sul, na chamada educação básica, onde está educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Pois bem, o que acontece? Foi determinado o retorno obrigatório, com a necessidade de higienização constante das mãos, o que é correto do ponto de vista sanitário e de saúde pública, a ventilação dos ambientes onde tem as aulas presenciais, o que também é necessário, porém persistindo durante o ano que vem, quando entrar o outono e inverno, já fica uma situação complicada no Rio Grande do Sul. E o uso obrigatório de máscaras. Olhem só, aonde tem crianças e pré-adolescentes e até adolescentes, o uso de máscara realmente é algo complicado. É algo complicado por todas as questões que, do ponto científico, se questiona a possibilidade de transmissibilidade do vírus, do coronavírus por crianças, isso é discutível. E a outra coisa é pela natureza das crianças, pela a formação psíquica das crianças, se isso é uma medida não só do ponto de vista social, psicológico, mas do ponto de vista sanitário adequado. A questão toda é a obrigatoriedade não embasada em lei. A Constituição é muito clara que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei e não de decreto. E no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite baseia todas as suas medidas em decretos que nem sequer são convertidos em lei pela Assembleia Legislativa. Estamos diante no Rio Grande do Sul de um verdadeiro desastre jurídico. O governo do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite governa através de decretos, a Assembleia Legislativa tem sido omissa e até conivente com esse tipo de descalabro nas instituições. A população gaúcha está à mercê, sendo cobaia de todas as políticas do governador Eduardo Leite, que primeiro eram embasadas num estudo da Universidade Federal de Pelotas, agora
com base simplesmente do seu bel prazer, primeiro para ele tentar ser candidato a presidente da República, agora que ele não conseguiu a vaga em seu partido e que ele não tem mais nenhum compromisso, nem se preocupa em concorrer a um novo mandato, até porque se ele concorresse não se reelegeria. A população gaúcha está totalmente refém desse verdadeiro desastre sanitário, dessa falta de coerência na política de saúde pública contra o coronavírus. E olhem a incoerência. Enquanto crianças, pré-adolescentes, vão ter que estarem submetidas a aulas presenciais usando máscaras, as pessoas no Rio Grande do Sul, em geral, mediante estarem vacinadas, carteiras de vacinação, passaporte sanitário, que também é questionável do ponto de científico a eficácia de muitas dessas vacinas. Eu não estou dizendo que as pessoas não devam se vacinar. Quem tiver convicção e entender pela sua ciência e consciência que deva se vacinar, faça o juízo que entender necessário. Mas a questão é que o governador Eduardo Leite colocou o passaporte vacinal como uma verdadeira credencial das pessoas não usarem mais máscaras no Rio Grande do Sul. Isso eu estou falando em adultos. Crianças devem usar máscaras, mas adultos por todo o Rio Grande do Sul, em ambientes de total aglomeração, como festas, barzinhos, happy hours, todos os eventos festivos e noturnos, e em eventos esportivos como jogos de futebol, as pessoas não usam mais máscaras. E estamos diante de uma nova variante do coronavírus, que se fala pelo mundo, já chegou no Brasil e inclusive no Rio Grande do Sul. E mesmo assim, com vacinas que ainda não foram testadas para essa variante, até porque não poderiam ser testadas, porque é uma variante nova, as pessoas não estão mais usando máscaras só com base no passaporte vacinal que o governador Eduardo Leite colocou de uma forma abominável e até criminosa para a população gaúcha, como se quem já estivesse vacinado não corresse mais risco nenhum de contaminação e nem quem tivesse vacinado não pudesse de alguma forma transmitir para as demais pessoas. Então vive-se essa total incoerência, essa falta de lógica científica e jurídica no Rio Grande do Sul. Ou seja, crianças sendo obrigadas a assistir aulas presenciais, estar em aulas presenciais, os pais irresponsáveis não podendo fazerem nada, pais que muitos deles têm a sua convicção que não querem os seus filhos diante de aulas presenciais, mas continuarem numa outra modalidade. Esses pais não estão tendo nenhum tipo de condição de terem um outro posicionamento para os seus outros filhos. E de outra parte, a população gaúcha, achando que está livre da pandemia, simplesmente por existirem vacinas, através de um chamado passaporte vacinal, a população gaúcha hoje não tem mais preocupação. As pessoas, até induzidas pelas políticas do governador Eduardo Leite, de muitos municípios que vendem a ideia, fazem um verdadeiro marketing de quem está vacinado não precisa mais usar máscara e entrar em qualquer tipo de ambiente. E essa é a situação. O que devemos fazer? Eu sempre defendo a coerência. Eu fui desde o início contra o fechamento da economia no Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite quebrou muitas empresas, levou muita gente ao desemprego, porque no início ele dizia: fique em casa, a economia vem depois. Mas também não sou a favor que agora se abra tudo, principalmente atividades onde hajam aglomeração de pessoas em massa, como festas noturnas, como barzinhos, como jogos de futebol,
outros eventos de aglomeração, possa haver essa liberação mediante o passaporte vacinal e, dessa forma, nunca o vírus será controlado do ponto de vista epidemiológico e sanitário. Eu não admito contradições. Eu defendo a abertura da economia, mas também defendo que a saúde pública seja preservado com uma lógica, com uma coerência científica e sanitária que o governador Eduardo Leite e seus asseclas não estão tendo e que, infelizmente, vários setores da mídia gaúcha, como principalmente o Grupo RBS, ficam vendendo para a população gaúcha. Nesse momento, onde está o Ministério Público Estadual para defender a população gaúcha e não apenas bajular o governador do Rio Grande do Sul? Onde está a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e onde estão entidades de classe, entidades ligadas ao setor da educação para se insurgirem contra essas medidas totalmente inconstitucionais e ilegais do governador Eduardo Leite? A população do Rio Grande do Sul é refém de um descalabro, de um desgoverno. Mas nós, a sociedade gaúcha, precisamos nos levantar. Se não há oposição na Assembleia Legislativa, se a Assembleia Legislativa se mantém omissa, silente e até conivente, se entidades como o Ministério Público, Defensoria Pública, sindicatos e entidades de classe não se levantam, nós temos que nos levantarmos e nos insurgirmos. Defendo que associações de pais entrem na justiça para tentar desobrigar os seus filhos a terem aulas presenciais obrigatórias e usarem máscaras. Vamos à justiça. E defendo que as pessoas tenham a consciência e vejam que esse não é o momento de todo mundo simplesmente sair às ruas tirando as máscaras e entrar em locais aglomerados sem ainda ter-se um tempo necessário de maturação das vacinas, que tomara que sejam eficazes, mas que simplesmente esse passaporte vacinal não vigore mais no Rio Grande do Sul, porque há muito questionamento do ponto de vista científico e sanitário. Do ponto de vista jurídico, com certeza o passaporte sanitário é inconstitucional, porque fere a liberdade de escolha, a liberdade individual de escolha do indivíduo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e não se esqueçam, o Rio Grande do Sul precisa de uma oposição de verdade, Eduardo Leite.